Abri as portas a Cristo, não temais, não tenhais medo, escancarai o vosso coração ao amor de Deus. Queridas irmãs, caros irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer o carinho de vocês, me convidando mais uma vez para estarmos juntos, iniciando este tríduo em louvor ao padroeiro de vocês, São João Paulo II. Se nós olharmos São João Paulo II, eu diria que nós somos privilegiados, porque ele é bem próximo de nós. E esses dias, após o convite, eu tive observando como Deus foi bom para com a minha pessoa, porque quando ele veio ao Brasil pela primeira vez, nós tivemos a oportunidade, se é que eu posso falar assim, de concelebrar com ele naquela celebração apoteótica que aconteceu no Maracanã. E me recordo que estávamos perto dos dois irmãos, o Leonardo e o Clodovis Boff, que são dois teólogos do Brasil. E o Leonardo, olhando para o povo, ele falava assim: nossa, eu acho que eu nunca vou ter uma celebração como esta. Graças a Deus, o povo tem fé, mas quem está aqui no gramado é um bando de pedra de pau. Nunca me esqueço disso. E depois veio toda aquela celebração bonita, soleníssima. E aí, lembrando esses dias de tudo isto, eu me recordo de Santo Agostinho, que dizia para os cristãos da sua época, e que dizia para si mesmo: Jesus Cristo tem que ser o nosso norte, ou seja, a direção, o caminho no qual nós devemos estar sempre trilhando. E João Paulo II, nosso irmão santo, ele nos coloca diante desta realidade, mas com uma maneira um pouquinho diferenciada, neste Jesus que foi o seu norte. Ele não sabia muito como fazer com que de verdade Cristo fosse o seu norte. E contemplando Maria, contemplando o Magnificat, nós vamos perceber que ele vai experimentar na sua contemplação de Jesus e Maria, como ela foi aquela que dedicou toda a sua vida ao seu filho Jesus. Inspirado nela, ele vai colocar o seu tema para toda a sua vida, o seu lema para toda a sua vida: totus tuus, ou seja, sou todo teu, conduze-me pelos caminhos que eu devo ser conduzido. E antes dele ser escolhido Papa, eu não me recordo na época, já tenho uma memória um pouco obstruída, 70 anos, eu não me recordo na época de nós termos ouvido falar de um homem chamado Karol Wojtyła, que é o nome de batismo dele. E no entanto, por que não? Porque lá, ele estava lá na Polônia, a Polônia ainda estava sob o regime da Rússia, e assim por diante. No entanto, este homem, ele foi se deixando conduzir por Maria. Ele vai galgando diversos postos de trabalho, de serviço, de entrega,
a igreja do seu país, até que ele é escolhido o Papa para toda a nossa igreja. E isto nos coloca diante de umas realidades muito importantes, que são aqueles exemplos que ele nos deu no dia a dia, sem falar demais. A primeira coisa que nós temos que entender é que logo que ele assume o pontificado dele, qual que é o grande convite que ele faz a todos os cristãos? Abrir o coração para acolher Jesus Cristo e não tenhais medo. Falar isso bonitinho. Agora, os seus mais de 20 anos de pontificado foi o viver esta realidade, abrindo-se às diversas culturas, aos diversos países, inclusive alguns países que nunca tinham sido visitados por Papa nenhum. Ele foi num grande número, mais de 100 países. O que significa isso? Este homem não só pediu para que nós abríssemos o nosso coração, e eu digo, a nossa cabeça, porque o Senhor, como nos falou a primeira leitura de hoje, Ele é o Deus dos judeus, mas é o Deus também dos pagãos, ou seja, é o Deus de todos os povos. E Ele foi esta grande presença desse Deus no meio destes povos. E a coisa mais interessante do mundo é que na grande maioria dos países onde ele esteve presente, ele fez questão de passar por um grande santuário dedicado à Mãe de Deus e Nossa Mãe Maria. E o que nós podemos tirar de tudo isto é que muitas vezes ele se apresenta rezando. Mas eu nunca me esqueço, já no finalzinho da sua vida, uma vez que ele se apresentou já bem ao quebradinho, cabecinha tortinha, olhinho fechado, mas com o rosário na mão. Aquela figura, na minha opinião, falou mais do que milhares de palavras que ele mesmo falou e que muitas pessoas falaram dele. E abrir-se ao Cristo sem medo, hoje, numa sociedade pluralista, heterogênea, na qual nós estamos vivendo, é correr o risco de ser gozado, é correr o risco de ser desprezado, e, no entanto, ele não teve medo no seu tempo. Também a sociedade em que ele vivia não era heterogênea, era uma sociedade que rejeitava, pelo menos nas elites, o cristianismo. E é nesse lugar, conduzido pela sua mãe e Nossa Mãe Maria, que ele vai vivendo no dia a dia a sua missão. Por quê? Porque a sua grande inspiração qual era? Olhar para a Mãe de Jesus e a Nossa Mãe. E esse olhar dele era um olhar bastante diferenciado, porque este olhar era muito mais um olhar de serviço, E ele teve na sua vida também um grande homem que está vivo ainda, que foi aquele que o sucedeu. Como é que é o nome dele? Bento XVI, né? Teve um grande homem que o sucedeu. E o grande exemplo que a gente pode tirar daí, não só é este exemplo deste homem que se consagrou totalmente a Deus, deixando-se conduzir pela mão por Maria. Tudo isso foi, digamos assim, levado a um termo logo depois da sua morte. Bento XVI foi escolhido Papa. Bento XVI, um grande teólogo,
um grande homem de oração, como também João Paulo II. E os dois completaram aquilo que a igreja precisava no momento em que João Paulo II foi Papa. E quando Bento XVI é escolhido, a imprensa internacional falou assim: vixe, é um retorno, é o fim da picada, porque a igreja vai voltar ao que era antigamente. Ele não deu bola para a torcida, ele começou com a primeira frase dizendo assim: sou um humilde servidor na vinha do Senhor. Sou um humilde servidor na vinha do Senhor. Desculpe o que eu vou dizer para vocês. Com quem que ele aprendeu isso? Com certeza, com João Paulo II. E isto tem que ser algo assim bem concreto para nós, porque João Paulo esteve conosco, nós ouvimos assim, bem próximo de nós. E o nosso irmão Bento XVI continua conosco ainda. E quando Bento XVI se retirou, ele dizia que ia rezar pelo novo Papa. E parece que a oração dele está valendo, né? Porque quem é que não admira o nosso irmão, o Papa Francisco? Agora, por que eu faço questão de envolver esses três irmãos? São João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Porque em todos os momentos e situações, nós vamos perceber os três marcando a vida do pontificado com a presença de Maria. E esta realidade, ela tem que ser mais encarnada por nós. Por quê? Porque Maria é quem vai enxergar, junto com Jesus, aquilo que deve ser vivido pelos cristãos. E ela nos enxerga a fazer isso. A gente lembra lá nas bodas de Caná, né? Quem enxergou foi Maria, mas mulher, e simplesmente ela nem deu bola para o que Jesus disse, se é que eu posso falar assim, porque simplesmente a mãe conhece muito bem o coração do filho, e simplesmente ela deixou Jesus e falou para aqueles que serviam: fazei o que ele vos disser. Por que que João Paulo II, nosso irmão São João Paulo II, foi tão carismático do jeito que foi? Porque simplesmente a mãe não só pegava na mão e mostrava o caminho, mas ela levava pelo caminho. Ela levava pelo caminho e continua levando quem se deixa conduzir. E quando nós celebramos agora o tríduo para comemorar o nosso irmão São João Paulo II, nós também somos convocados para nos deixar levar por Maria até Jesus. Deixemos, sem medo, que ela segure na nossa mão, que ela nos leve até Jesus. Mas eu preciso dizer para vocês, viu? Se nós fizermos isto, deixarmos que ela pegue na nossa mão e nos conduza, vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Mas nós estaremos sempre em boas mãos. Estaremos sempre no caminho certo. Estaremos sempre próximos de Jesus. Estaremos sempre próximos da sua e nossa mãe. Precisa mais?